é o seguinte, questionando o que eu ouvi hoje pela manhã, o seguinte, de que a atitude do Ibiapina teria sido até intencional, né? Porque no entender da diretoria seria melhor, o aproveitamento seria melhor jogar fora de casa, longe da torcida, em razão da pressão que o time vem sofrendo. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Você acredita nisso, Juninho? Crispim, é duro de querer caso pensado, aí é brincadeira. O duro é querer acreditar, né? Que seja de caso pensado. E a barbaridade seria maior ainda, né? Porém, Crispim, a inexperiência desse diretor que hoje cuida das coisas do futebol do Atlético Paranaense nos faz ficar, no mínimo, na dúvida, né? Mas eu gostaria de acreditar que isso não fosse verdade por um clube tão grande quanto o Atlético Paranaense, tão profissional em todos os setores, ter que se passar por uma situação dessa. Por mais que o gramado da Baixada não esteja legal, né? Por mais que os jogadores estejam pipocando para jogar do lado da torcida, que possa ser melhor para o Atlético jogar longe, mas não que seja de caso pensado uma situação dessa. No mínimo é vergonhoso. E o rendimento do Atlético fora da Baixada não é nada extraordinário também, são apenas 2 vitórias como visitante. Foi contra o Flamengo e o Atlético Goianiense. Ô Crispim, sabe o que a gente esqueceu de falar ainda na história do Atlético? Perdeu um grande craque hoje. Hoje é um motivo de alegria aí. Hoje nós temos uma notícia bem alegre para dar para o nosso torcedor aí. Que tivemos um grande reforço hoje, anunciado pelo Clube Atlético Paranaense, sua diretoria. O afastamento, o empréstimo do jogador Robson, que agora vai seguir a sua carreira brilhante lá no Sport Recife. Que seja muito feliz. Caco Mazzani que está na linha, expectativa do Curitiba, amanhã jogo contra o Cruzeiro, 8h30 da noite no Couto Pereira. Tem alguma novidade do Verdão, Caco, ou praticamente já prontinho para pegar a Raposa? Boa tarde. Boa tarde, né, Crispim? Não, rapaz, as coisas ainda vão ter que desenrolar aí na parte da tarde hoje, para que o técnico Marcelo Oliveira possa definir o seu time e ter uma certeza de quem começa a partida. Isso porque o Gersi passa por uma nova avaliação. O Léo Gago, que fortemente gripado não jogou em Porto Alegre, também vai viver esse momento. O próprio Tcheco recebeu aquela pancada do Ney no início da partida, está sentindo o tornozelo, então todos esses jogadores vão ser reavaliados na parte da tarde hoje. Se treinarem, evidentemente, podem ir para o jogo. Mas se, por exemplo, Gersi não voltar a ter condições, o Lucas, claro que entrou muito bem, continua ali. O Lucas Mendes, que recebeu o 3º cartão amarelo, não vai poder atuar. Há de se entender que Altinho volte a ser o titular da lateral esquerda, mesmo não tendo a característica tão defensiva quanto o Lucas Mendes. No meio-campo, se não der para o Léo, o William continua no time titular. E o Tcheco eu acho que vai para o jogo, é uma questão mesmo só de poupá-lo aí de um esforço maior, e o Curitiba deve ir forte para encarar o Cruzeiro amanhã. Beleza. Viu, Crespo? Oi. E acho que é interessante realçar que o empate, né, a importância que aquele empate de domingo devolveu o Curitiba para o jogo, hein? Tá no páreo. Legal. Em relação a Libertadores. Tá bom. Caco Mazzani, que é repórter Transamérica, participando aqui do Espaço Esportivo. Dá uma olhadinha aí nesta imagem. Olha aqui. Tel Aviv. O zagueirão tenta dar um bico para fora para se livrar da bola. Aí o que acontece? A bola pega na mão do técnico Wellin Cohen. Resultado: mão quebrada. Rapaz, que pancada. É brincadeira, não? Mas o cara também é muito grosso, hein? Assim, muito grosso. Primeiro, assim, que eu entendo que não foi a intenção do jogador. Segundo, o que o técnico está fazendo ali, cara? Segundo as regras, ele tem que sair do banco de reserva, dar as suas instruções e voltar. Então, esse é um problema também que o mundo inteiro acompanha, né? O treinador fica em pé ali durante toda a partida, achando que é a sua função. Se o treinador tinha alguma dúvida para escalar o cara novamente no próximo jogo, passou a não ter mais. Já era. Vamos falar do Paraná, Iraptan Costa. E aí, Iraptan, novo preparador físico, novo treinador, reforços chegando, em comparação ao início do campeonato, praticamente um outro time, né, Pitã? Veio o novo treinador, uma nova comissão técnica, a presença de um preparador físico consagrado, né, o Darlan Schneider. Ele é sobrinho do Felipão, esteve na seleção brasileira, na seleção portuguesa e agora está
assumindo esta parte da preparação física, infelizmente aí com a demissão também do Marcos Valzac, uma mudança estratégica do Paraná. Vamos ver que resultado vai dar. Em relação ao grupo de jogadores, aí sim começam as mudanças mais sensíveis. Ontem já 2 volantes se apresentaram na Vila Capanema. O Silvio, que foi um dos destaques do Londrina na disputa da 2ª divisão do estado do Paraná, jogador novo de 23 anos, ele já passou por todos os exames e estará à disposição do técnico Guilherme Maculha. E o Itaqui, esta é uma indicação direta do Maculha, e foi o seu jogador lá no Caxias, um jogador que vinha disputando o Campeonato Brasileiro da Série C, já participou dos trabalhos com bola ontem à tarde e já está à disposição até para estrear contra a equipe do Náutico nesta sexta-feira, é claro, dependendo do registro junto à CBF. Além disso, o Paraná está trazendo o Marinho, que é um meia atacante do Internacional, também indicação do técnico Guilherme Maculha. O Marinho deve chegar no dia de hoje. E o Acleison, há uma indefinição ainda, há uma pendência na parte financeira que está sendo equalizada aí junto ao Paraná, a LA Esportes e o Avaí, e se isso se resolver realmente, o Acleison também seria mais um reforço para o setor de meio campo. Aí a gente percebe a grande preocupação da comissão técnica em relação a este setor, que foi um setor que deu estabilidade ao time. Naquele momento o Paraná tinha Júnior Urso, Everton Garrone, o Serginho e o Wellington lesionado, não joga mais nessa temporada, o Júnior Urso foi embora e o Everton Garrone e o Serginho também entraram numa zona assim de desconforto, a gente pode dizer, porque caíram de produção e com eles o time acabou também não rendendo. Então o Paraná está buscando reconstruir esse setor de meio campo com novos volantes, com novos jogadores de criação. O Dinelson já está aí, o Dionísio já está aí, mas o Dinelson a gente visivelmente percebe que ele precisa de mais ritmo de jogo, e são questões que a comissão técnica vai ter aí pouco tempo para trabalhar. Afinal, o prazo para inscrições termina para o Paraná na próxima segunda-feira, é o limite para as novas contratações, e o Paraná vai ter que realmente acelerar o processo. 3 já estão certos, mas devem vir aí mais pelo menos 1 ou 2 jogadores. Se o Acleison fechar, seria o 4, e aí o Tricolor ainda buscando talvez mais um atacante para fechar o seu grupo nesta sequência. São 14 jogos pela frente. O técnico Guilherme Maculha prefere não falar em metas, não falar em risco de rebaixamento ou busca pelo G4. Ele vai trabalhar jogo a jogo. Ele acha que é desta forma, é o que resta para a sua missão neste Paraná ao longo destes 14 jogos da Série B. Beleza, valeu, Pitan. Daniel, dá para apostar ainda no Paraná chegando ao G4 com esses reforços? Não, é complicado. Eu acho que só um milagre faz o Paraná chegar no G4. Tem 13, 14 jogos, tem que ganhar 10. É complicado. E ainda assim vai ficar, a média para subir são 63 pontos, ele vai estar com 62. Praticamente o que não ganhou até agora, né? Exatamente, eu acho muito difícil. Ele não ganhou 10 jogos até agora. Pois é, então. Então, eu acho que só um milagre mesmo, e sem falar, o time do Paraná, o auge do Paraná qual que foi? Era Zé Carlos, Lisa, Cris Amarildo e o Lima. Sobraram 2 jogadores daquele time inicial. Exatamente, o de campo Urso, aí Garrone ou o Serginho, não, era Urso, Garrone, Serginho, o Cambará e o Wellington. O Urso já foi embora, o Wellington já está machucado, não joga mais, o Garrone e o Serginho estão em uma fase, o Cambará está machucado. Na frente era Giancarlo e Maranhão. Giancarlo agora que fez um gol, e o Maranhão também oscila muito bom em mau momento. E eu acho muito difícil formar um time novo em 2 meses aqui pela frente. Mas e esses caras vinham jogando? Será? Ó, Silvio, volante, destaque do Londrina, tem 23 anos esse cara, né? O Itaqui, volante do Caxias, é indicação do próprio Guilherme Maculha. O Itaqui chegou a enfrentar o Coritiba na Copa do Brasil. Volante, né? O campeão do Caxias na Série C foi ridículo. O Caxias quase caiu para a Série B. E bate pra caramba esse Itaqui aí, tá lembrado? Ele gosta, né? Bate bem pra caramba. O Acleison aí é o jogador mais conhecido deles, e também esse Marinho do Internacional que tá chegando hoje, meio atacante. Ele já passou por Fluminense Internacional, não se firmou em lugar nenhum, é aquela eterna promessa. Pois é, mas será que vinha jogando? Só se for no Inter B. Tem ritmo? Tem 5 jogos pelo Internacional no time profissional. No Inter B, eu não sei quantos jogos ele fez. E fica essa pendência aí do Acleison, né? Meia lá do Avaí, né? Volantão, assim. Volantão também? No estilo mais Júnior Urso. Fica ali primeiro volante, marcador, trombador. Eu, sinceramente, não sou muito fã dele, não. Tem gente que gosta do estilo dele. Eu acho ele muito grosso, para falar a verdade. Pois é. Guilherme Maculha, hein? Já tomou uma pressão danada antes de comandar o time.
e muita pressão ainda vem pela frente. E a questão veio com ele agora o preparador físico, o Darlan, que tem um currículo bom ali. Só que o que resta saber, o Paraná mandou embora o Marquinhos. Sobrinho do Felipão, né? Sobrinho do Felipão. O Paraná mandou embora o Marquinhos, mas o Darlan vai ficar se quando o Maculha for embora? Pois é. Como é que fica? Tem que ter a comissão técnica do clube, não do treinador. A gente vai ficando por aqui, né, na expectativa do julgamento do Atlético hoje à noite no STJD da Confederação Brasileira de Futebol, né? Nada mais resta do que desejar sorte ao Dr. Domingos Moro. Juninho, beleza, né? Obrigado, Crispim. Valeu, Percy. Valeu, Crispim. Um grande abraço. Valeu, Daniel. Valeu, Crispim. Até depois. Legal. A gente se vê amanhã, 1h15 da tarde, sempre ao vivo aqui na TV Transamérica. Até lá, tchauzão.